Olá, começando mais uma edição do Acontece Agora desta quinta-feira com notícias do Brasil e do mundo. Iniciamos com a notícia do aumento do preço da gasolina pela quarta vez no ano. Também a terceira alta do diesel pela Petrobras em 2 meses. Os reajustes já entram em vigor a partir de amanhã. E mais uma vez a Petrobras anunciou um aumento dos preços médios de venda às distribuidoras da gasolina e do diesel. O preço médio da gasolina fica 23 centavos mais caro por litro e o diesel sobe 34 centavos por litro. Com isso, nas refinarias o valor médio da gasolina passa a ser de R$ 2,48 por litro e o preço médio do diesel passa a custar R$ 2,58 por litro. Essa é a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do litro do diesel. Com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano. Já o diesel subiu 27,7% no mesmo período. No início do mês, a petroleira divulgou um comunicado para reafirmar que não houve alteração no alinhamento dos seus preços de combustíveis em relação ao praticado no mercado internacional, o que dá garantia de que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O governo federal estuda mudanças em tributos diante de reclamações do setor de transporte sobre o valor dos combustíveis. A ideia é estabelecer um valor fixo do ICMS sobre combustíveis ou a incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis nas refinarias. Além da gasolina e do diesel, a luz também vai ficar mais cara para os consumidores brasileiros. O reajuste na conta deve compensar a suspensão da cobrança da bandeira tarifária para aliviar os efeitos da pandemia. Neste ano, os consumidores vão pagar 3 bilhões e 100 milhões de reais a mais nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor é para cobrir o déficit na arrecadação da bandeira tarifária em 2020. A cobrança teria ficado 6 meses suspensa para aliviar os impactos da pandemia na economia. A bandeira tarifária é uma cobrança adicional para pagar o aumento de custo da produção de energia no país. Neste mês de fevereiro, vigora a bandeira amarela, que já aplica a taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. A ANEEL informou que não há previsão para uma nova mudança nos valores cobrados pela bandeira tarifária. Depois do aumento nos combustíveis e na luz, pelo menos o preço do pedágio nas rodovias brasileiras deve cair com um novo sistema de cobrança que vai funcionar de acordo com a distância percorrida. O teste começa no segundo trimestre na rodovia Dutra, em São Paulo. Hoje o preço é fixo, sem desconto. Mesmo que o motorista trafegue apenas 500 metros para atravessar a pista e levar o filho à escola. Pelo sistema batizado de passagem livre, todo mundo vai pagar, mas vai depender do trecho percorrido. O veículo terá um chip que vai anotar a passagem e, quando chegar ao outro posto de pedágio, será feito o cálculo. Alguns estudos já apontaram que, no caso daquele motorista que pagou quase R$ 20 para levar o filho à escola, um pedágio que custaria R$ 20 irá cair para R$ 1,75. E quando o trajeto é frequente, como neste caso, ainda é dado um desconto. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a aprovação do Senado, o que o Ministério da Infraestrutura considera que vai acontecer. Junto com as mudanças do pedágio, serão feitas 2 alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Quem tentar fugir do pagamento vai cometer falta grave e a multa ficará para as concessionárias. O governo australiano reagiu com irritação ao bloqueio por parte do Facebook de notícias no país. A ação é uma represália contra um projeto de lei que pretende forçar a rede social a pagar à imprensa por utilizar seus conteúdos. O governo australiano reagiu com irritação. O ministro australiano das Finanças, Josh Frydenberg, chamou a medida do Facebook de inútil e autoritária, que iria manchar a reputação da rede social na Austrália. Ele ainda declarou que o governo está determinado a implementar o projeto de lei que visa obrigar as plataformas digitais a remunerarem a mídia pelo uso de seus conteúdos. O projeto foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados e agora está sendo debatido no Senado.
Claro que desejamos que o Google e o Facebook permaneçam na Austrália. São importantes para a economia digital. Mas, ao mesmo tempo, se um grupo faz negócios em nosso país, precisa respeitar as leis criadas pelo parlamento eleito pelo povo. O mundo inteiro acompanha de perto a iniciativa australiana, no momento em que a imprensa sofre com uma economia digital na qual os gigantes da tecnologia recebem uma fatia cada vez maior da receita com publicidade. Segundo as autoridades australianas, o Google capta 53% da publicidade no país e o Facebook 28%. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, dia de retorno pleno aos negócios pós-feriados bancários, com os investidores monitorando a situação do fiscal do país e o cenário político em Brasília. A moeda norte-americana subiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,441 na venda. Sobre o caso da aplicação da vacina com uma seringa vazia em um idoso em Niterói, no Rio de Janeiro, a técnica de enfermagem disse em depoimento à Polícia Civil que estava extremamente cansada e estressada. A profissional foi indiciada por peculato e crime contra a saúde pública. Após a conclusão do inquérito, ela foi desligada do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Por mês, o Brasil tem capacidade para vacinar 60 milhões de pessoas contra a Covid-19, mas a falta de imunizante não torna esse trabalho possível. Pouco depois de iniciar o programa de vacinação contra a Covid-19, o Brasil já estava entre os 10 países com o maior número absoluto de imunizados. O país logo alcançou nações europeias e países sul-americanos, que tinham começado bem antes a campanha. Mas apesar da rapidez garantida pela experiência do Sistema Único de Saúde com vacinações, a falta de vacinas impede o avanço do processo de imunização. Segundo o professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, Gonçalo Vecina Neto, se tivesse vacina disponível, o Brasil conseguiria concluir a vacinação de toda a população com mais de 18 anos até o meio do ano. Prova disso é que no ano passado 80 milhões de brasileiros foram vacinados contra a gripe em 3 meses. O médico sanitarista calcula que o SUS tem condições de administrar 3 milhões de vacinas contra a Covid por dia, o que daria cerca de 60 milhões de vacinados por mês. O Ministério da Saúde informou que já foram reservadas cerca de 365 milhões de doses de vacinas com o Butantan, a Fiocruz e o consórcio internacional COVAX Facility. Mas a distribuição desses lotes deve acontecer ao longo do ano. A cidade de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, perdeu todas as 133 doses disponíveis de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, isso ocorreu depois que vândalos desligaram o relógio de energia elétrica na sede de vacinação da cidade. O município, de aproximadamente 19 mil habitantes, recebeu 479 doses da Coronavac, que seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa de vacinação. Enquanto uns perdem, outros descartam. Em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, a polícia investiga o motivo de 229 vacinas contra a Covid terem sido descartadas. 5 profissionais da saúde serão ouvidos na investigação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, uma falha no freezer que armazenava o imunizante aqueceu o estoque, que teve que ser descartado. Um problema no termostato foi identificado por uma funcionária que notou a temperatura do refrigerador em 36 graus ao chegar para trabalhar na segunda-feira. As vacinas precisam ser mantidas em temperaturas baixas, entre 2 e 8 graus. Além das doses da Coronavac, mais de 6 mil doses de vacinas contra HPV, febre amarela, hepatites A e B e antirrábica foram inutilizadas. Um laudo deve apontar o que houve no refrigerador. Por causa do problema, a aplicação da Coronavac foi suspensa na cidade. O governo do estado se comprometeu a repor as doses perdidas o mais rápido possível e uma nova sala de aplicação e armazenamento com câmeras 24 horas está sendo preparada. Igarapé tem cerca de 35 mil habitantes e imunizou, de acordo com o vacinômetro de Minas Gerais, apenas 90 pessoas até o momento. A maioria profissionais da saúde.
Essa edição fica por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o canal Hit Notícias lá no YouTube. Eu volto amanhã e uma ótima noite para você.